Fala galera, boa noite. Tá achando que acabou? Não acabou. Estamos indo aqui para a terceira palestra da noite. Tem muito conteúdo ainda para vocês. A Semana do Pequeno Empreendedor só está começando. E agora trago aqui um amigo e parceiro, que é o Paulo Henrique. Ele é CEO e cofundador da Cobre Fácil. E o Paulo vai trazer para a gente um tema muito importante, né? Quem trabalha com venda sabe que melhor do que vender é receber, né? Então, o Paulo vai trazer aqui para nós o tema Comece 2021 com os recebimentos organizados e reduza a inadimplência da sua pequena empresa. Paulo, bem-vindo. Passo a bola aí para você. Muito obrigado. Muito obrigado, Emerson. Obrigado aí pela apresentação. Então, vamos lá. Eu já vou pulando aqui, o Emerson já passou aí para vocês qual que é o tema, né? Comece 2021 com os recebimentos organizados e reduz a inadimplência da sua pequena empresa. Eu sou Paulo, como ele já citou, sou CEO e fundador, um dos fundadores da Cobre Fácil, uma plataforma aí de gestão de recebíveis. E já vamos aí para o nosso conteúdo. Antes da gente começar a entrar literalmente no conteúdo de recebimento, eu vou, para dar um contexto aqui para vocês, falar um pouquinho de como que é uma estrutura financeira e aí de qualquer negócio, né? Qualquer negócio, independente do tamanho, seja ele pequeno ou grande, ele tem uma estrutura que é onde o financeiro ele tem ali, ele é dividido pelo financeiro, né, contas a pagar e receber, fiscal e contábil, né? Dentro do contas a receber, dentro ali do financeiro, a gente tem o contas a pagar e receber, e especificamente dentro do contas a receber, a gente tem duas divisões de gestão de recebimentos. Então, a gente tem ali a gestão de recebimento dos inadimplentes, e nós temos a gestão dos recebimentos dos adimplentes, né, que muita gente às vezes acha que fazer a mesma gestão para os dois perfis de consumidor é normal, mas é um grande erro, assim, você tem que tratar de forma bem diferente. E só para dar um contexto, o que é que a gente considera, né, numa cobrança, o que é um cliente inadimplente? São clientes com contas em atraso com mais de 30 dias do vencimento. Então, normalmente, não é uma regra, normalmente cada empresa tem aí uma regra para o que ela determina como um cliente inadimplente, mas por padrão ou por a maioria, trata assim, o cliente ele está em atraso a partir de 30 dias depois do vencimento, a gente já considera ele um cliente inadimplente, né? E considera assim, cliente inadimplente, depois disso, aquele cliente que você perdeu o relacionamento com ele, que você já tentou, fez algumas tratativas ali enquanto ele estava em atraso, e ele realmente não te pagou, não te atende mais, e aí você precisa começar a tomar algumas outras medidas em relação a isso. Clientes adimplentes, mais normal, é óbvio, né, assim, são clientes que têm contas em dia, né, eles possuem contas em dias, ou com até 30 dias de atraso. Aí você fala, mas ele já está atrasado comigo, ele não é um inadimplente? Para cobrança, a gente ainda trata esse cliente com 30 dias de atraso como um cliente adimplente, principalmente para quem tem uma cobrança de forma recorrente, que cobra ele a cada 30 dias, né, serviços, ou quando ele consome a cada 30 dias, ele não venceu a próxima parcela dele, não venceu o próximo compromisso dele, a gente ainda considera ele como atraso. Então, assim, tratar esse cliente de uma forma diferente, e ele é um cliente para a gente considera ele como adimplente até 30 dias de atraso. Bom, falando aí, nós vamos hoje tratar bastante sobre o cliente adimplente, porque o nosso tema é como a gente consegue organizar para que a gente não tenha clientes inadimplentes, né, para que a gente, ou pelo menos minimize isso, né, que todo negócio tem um perfil ali, tem um pouquinho de inadimplência, mas como a gente pode minimizar isso? Então, a gente precisa entender, e eu trouxe para você de forma bem simples, assim, um checklist. Então, um ciclo de uma cobrança, ela passa ali por uma organização, depois a cobrança efetiva mesmo, a cobrança e o recebimento, e depois por uma avaliação, né? É um erro também muita gente deixar, eu não preciso analisar minhas contas a receber, não preciso analisar perfil, nada. Não, é um erro, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses, e esse é o ciclo da cobrança. Então, ele passa ali, são 3 passos, e dentro de cada passo desse, nós vamos falar de alguns tópicos, tá? Bom, primeiro, organização. Então, todo o princípio de uma cobrança, todo o princípio de uma gestão de um recebível, e na parte de organização, você precisa escolher uma ferramenta. E aí o pessoal fala, mas uma ferramenta, eu sou uma empresa pequena, eu não tenho como contratar um sistema para fazer isso para mim. Tá, então vamos lá. O que é uma boa ferramenta? É aquela que você consegue utilizar de forma fácil e simples, e não obrigatoriamente você precisa contratar um software muito complexo.
ele tem que ser assim, o software ideal, ou a ferramenta ideal, não necessariamente precisa ser um software, pode ser uma planilha Excel, desde que você organize ela de forma não organizada, é que vou estar sendo repetitivo, assim, mas desde que você organize ela de forma correta, ela é uma boa ferramenta, ela não precisa ser um sistema, ela pode ser uma ferramenta, desde que seja de acordo para o seu negócio. E assim, como que você mapeia o que é uma ferramenta ideal para o seu negócio? De acordo com o tamanho. Ele não adianta ser uma ferramenta tão complexa que você é um negócio menor e você tem uma ferramenta muito complexa e aí você acaba, tipo, perdendo muito tempo. Ela tem, é que a gente fala, assim, às vezes você está andando numa Ferrari, sendo que você precisa de um Fusquinha ali, não tem essa necessidade. Você não tem essa necessidade de ter algo muito complexo para um negócio menor. Então, vai melhorando essa ferramenta de acordo com a complexidade e com o tamanho do seu negócio. Então, a primeira parte crucial tem que ter uma ferramenta, nem que for um Excel ali, você precisa ter. Bom, o segundo ponto da organização, organize os dados do seu cliente e os documentos. Então, muita gente fala assim, nossa, mas eu tenho os dados do meu cliente. Aí, a hora que você vai para ver fazer uma análise da carteira de cobrança dessa empresa, ela fala, mas eu peguei o telefone e o nome dele. E aí a pessoa já considera isso como os dados. Tudo isso é importante você ter os dados dele. E o que é importante você colher de dados, além dos dados básicos, né? Então, nome, CPF, endereço. É muito importante você ter referência do seu cliente também. Então, mas eu não preciso, já conheço ele, tá? Mas em algum momento, se ele atrasa com você, ou ele troca um telefone, você precisa localizar esse cliente novamente. Quanto mais dados você conseguir ter para traçar um perfil do seu cliente e manter ali uns dados sempre atualizados, tá? Outra coisa muito importante é sempre atualizar os dados. Então, o cliente foi na sua loja ou comprou um serviço com você e ele voltou depois de 6 meses, atualiza os dados, porque naquele período ele pode ter trocado o e-mail, pode ter trocado o telefone, pode ter mudado de endereço, e se você não pergunta, ele também acha que está tudo certo e passa. Na hora que você for não é nem quando ele ficar inadimplente, mas se você for precisar enviar um lembrete de cobrança para ele ali, porque ele atrasou por um dia ou outro, ou esqueceu alguma coisa assim, você já não tem esses dados. Então é muito importante organizar os dados do seu cliente, mas assim, não só os dados dele, mas tenha referência, tenha alguns dados um pouco mais robustos, assim, e isso não precisa de uma grande plataforma, assim, igual a gente está falando. Uma ferramenta simples você consegue fazer isso. E documentos, é muito importante também sempre ter documentos. Para que documentos? Então, por exemplo, muita gente fala, eu analisei, fiz todo, né, organizei todos os dados do cliente, esse cliente ficou inadimplente, agora eu preciso entrar com uma execução, ou preciso cobrar, ou preciso fazer alguma coisa, eu não tenho documento nenhum. Eu não tenho documento não tenho um contrato, não tenho uma nota promissória, não tenho nenhum documento que eu possa protestar ele, por exemplo, eu possa fazer alguma coisa. Então, é muito importante nesse momento da organização, assim, eu vou começar a organizar essa cobrança, o que eu vou pedir para o meu cliente? Bom, esses dados e esses documentos são cruciais para eu começar um relacionamento com esse cliente. Bom, dentro dessa organização, o que é muito importante, depois a gente vai ver o motivo disso lá na frente, é padronizar planos, grupos e datas, assim. Então, quem trabalha com serviços ou são serviços recorrentes, é muito importante tentar quebrar os serviços em planos, para que a gente consiga fazer uma leitura disso depois, ou grupos, né? Quem trabalha com venda de produtos, é muito importante alocar produtos em pequenos grupos, para também conseguir fazer uma leitura, e datas de recebimento sempre é muito importante. Principalmente, assim, quem tem de forma recorrente, não deixar datas assim, eu fechei com o meu cliente dia 6, vai ser dia 6 a cobrança, aí fechou com outro dia 7, vai ser dia 7. Tenta alocar datas específicas, então, por exemplo, todo dia 5, 15, 25 vai ser as datas que para esse tipo de pacote, ou para esse tipo de serviço, ou para esse tipo de produto, vai ser o meu recebimento. Isso é muito importante também. E o último, no quesito organização, precisa se definir uma data, uma agenda para trabalhar com financeiro. Então, assim, quando é uma empresa menor, normalmente ali o dono, né, o sócio, ele faz o financeiro, ele também faz a venda, às vezes ele até executa o trabalho ali, ele acaba executando o serviço ou vendendo o produto, a gente acaba fazendo de tudo um pouco, e acaba deixando um pouco o financeiro. E é muito importante isso. Por quê? Num recebimento, é muito importante que você, por exemplo, hoje, todo dia, às 2 horas até às 3 eu vou fazer a minha conciliação. Eu vou olhar quem me pagou, quem não me pagou, e eu já vou tomar uma ação em cima disso. Porque se você deixar passar muito tempo, às vezes o seu cliente não pagou porque ele esqueceu, porque assim, a gente nunca sabe como é que é a organização do nosso cliente também, a gente sabe como é a nossa organização, mas a gente nunca sabe como é a organização do nosso cliente, né? Então, às vezes ele passou ali batido, não pagou, não fez aquele pagamento, e você deixou de tomar uma ação hoje. Aí amanhã você deixou. Aí você fala, não, eu vou fazer, eu não tenho um volume financeiro muito grande, eu vou deixar. Passou 3, 4 dias, você começa, quanto mais você alongue, quanto mais você
deixa o tempo passar e não toma alguma ação sobre aquela cobrança que está em atraso, aquele pagamento que está em atraso, o maior índice de você não receber aumenta, você tem um maior índice de não recebimento. Então, assim, é muito importante você ter sempre uma regra. Ó, eu vou fazer meu financeiro das 2 às 3, é um horário que eu consigo fazer isso, e deixar isso como de forma bem organizada e como prioridade, assim, para você no seu dia a dia. Então, esses seriam os nossos 4 pilares, assim, os nossos 4 passos no quesito organização, né? Então, começa escolhendo uma ferramenta, organize sempre os dados do cliente, tenta padronizar ao máximo as datas de recebimento e define uma agenda para você ter aquele dia a dia, sempre aquele compromisso daquele horário, você fazer a conciliação. Depois a gente vai para a execução da cobrança, exatamente, né? A gente vai para fazer a cobrança e o recebimento. Então, o primeiro passo que reduz, assim, qualquer tipo de inadimplência e deixa organizado é você facilitar os meios de pagamento. Então, tem muita empresa ou muito prestador de serviço que às vezes fala, não, eu só recebo se for no boleto, ou eu só recebo se for cartão de crédito, ou tem muita gente ainda que trabalha com cheque, eu vou ir buscar um cheque, senão não consigo executar e tudo mais. Nem sempre isso é uma boa, assim. Então, quanto mais opções de pagamento a gente oferecer para o nosso cliente, maior chance a gente tem de recebimento, né? Às vezes ele é um cliente que ele está com um limite comprometido do cartão, mas ele é um cliente que você já fez uma organização, já tem uma análise que você poderia fazer de uma outra forma, ele pode fazer um depósito, ele pode fazer pode emitir um boleto para ele pode fazer, sei lá, você pode passar lá depois e cobrar isso e receber em dinheiro, né? Nem sempre obrigar ele a fazer um pagamento com um cartão de crédito é o melhor caminho. Então, assim, tenha o máximo de meio de pagamento possível e facilite para o seu cliente. Tenta entender o perfil dele e oferecer o número maior possível que você conseguir de meios de pagamento. Isso aí reduz muito a inadimplência. O segundo ponto incentiva na medida do possível, aqui como de forma genérica, né? Claro que tem negócios que não dá para fazer isso, mas a maioria dos negócios que conseguir fazer isso e ter um incentivo por pontualidade, isso tem uma taxa de adimplência muito forte. Então, a gente vê muito isso, principalmente em serviços, né, escolas, às vezes até escritórios de contabilidade, o pessoal tem feito muito isso, você incentivar de alguma forma por pontualidade. Então, você pagou em dia, nem sempre precisa ser um desconto, tá? Então, por exemplo, se você me pagou em dia, eu vou te dar R$10 de desconto, vou dar R$20 de desconto. Nem sempre precisa isso. Pode ser algo simples de, se ele sempre paga em dia, ele ganha X pontos, que aí quando ele for comprar um novo produto, você faz, ou ele ganha um bônus, ou ele ganha sempre algum incentivo. Não obrigatoriamente precisa ser um incentivo de desconto do valor do que ele tem a pagar. Mas sempre gerar um incentivo por pontualidade, isso faz com que esse cliente, ele olhe de uma forma diferente, porque a gente sabe que, em alguns casos, o cliente tem ali 2 contas para pagar e ele vai olhar e falar, nossa, qual que eu pago primeiro, ou qual que eu vou lembrar de pagar, né? Então, assim, quando ele tem um incentivo, ele sempre lembra daquela que tem um incentivo por pontualidade, ele sempre prefere ela. Outro fator, régua de cobrança. E aqui muita gente fala régua de cobrança, eu gosto de falar mais assim, régua de relacionamento, né? Porque o que é uma régua de cobrança? É você ter ali um hábito de enviar e lembrar o seu cliente que ele precisa de pagar, tá? Isso muita gente deixa para fazer depois que ele atrasou, né? Depois que ele não pagou, o pessoal fala, poxa, eu preciso cobrar desse cliente. Mas se a gente está falando de não ter inadimplência, de reduzir a inadimplência, é muito importante que a gente mantenha uma régua de relacionamento, uma régua de cobrança antes do vencimento, né? E aí, assim, se você usar, lógico, se você usar uma plataforma que faça isso para você de forma automática, lindo, perfeito, você vai reduzir bastante o seu esforço, mas se não, crie você mesmo uma régua de relacionamento do tipo, coloca na agenda lá, esse cliente vence todo dia 10. Então, primeiro ponto, eu vou enviar 10 dias antes um lembrete para esse cara, vou mandar um e-mail, vou mandar um SMS do meu celular mesmo, vou mandar um WhatsApp para ele, vou criar uma mensagenzinha padrão aqui, vou mandar. Depois disso, eu vou fazer o quê? Vou fazer com 5 dias de antecedência, vou enviar também. Então, assim, ter uma régua de relacionamento até o dia do vencimento, isso é muito importante. Isso faz com que o seu cliente, porque assim, novamente, a gente não sabe como é a organização do nosso cliente, a gente sabe como que é a nossa. Então, às vezes, isso é natural, na correria de todo mundo hoje, do dia a dia, às vezes a pessoa não pagou, não é nem sempre porque ela não pagou porque, por algum motivo, não vou pagar essa conta aqui, essa cobrança, não vou pagar, mas não pagou porque às vezes esqueceu, ou porque deixou de colocar também no fluxo dela lá, ela talvez não tenha um controle e tudo mais, então é sempre importante você lembrar.
tenha uma frequência, né, e padronização nas cobranças. Então, por exemplo, digamos que você tem um cliente ali que ele paga para você sempre num dia 10 ou qualquer, né, vamos pegar dia 10 como exemplo aqui. E aí o que acontece muito hoje? Quando as pessoas fazem a cobrança de forma manual, é muito natural que na correria do dia a dia você deixa, e aí não tem uma agenda para parar e falar, vou fazer meu financeiro, né, exatamente hoje e tal. A pessoa acaba, com muita tarefa do dia a dia, ela acaba deixando de fazer alguma tarefa que é a cobrança. Ela fala, bom, se vence dia 10, depois eu faço isso, depois eu mando a cobrança para esse cliente. E isso é muito ruim. O cliente, ele precisa ter o hábito de que ele vai receber aquela cobrança sempre naquelas datas. Então, por exemplo, se vence para mim dia 10, eu vou mandar com 10 dias de antecedência, todo dia primeiro eu já estou recebendo aquela cobrança. Seja um lembrete por WhatsApp, seja um boleto lá no WhatsApp ou por e-mail, seja o número da minha conta no e-mail, tá aqui, você precisa me pagar dia 10, falta 10 dias para receber, tá aqui meu número da conta. De alguma forma, né, de acordo com o critério que vocês quiserem colocar, mas assim, tem que ter uma frequência. E aí não adianta no outro mês você mandar com 2 dias de antecedência. Porque o cliente, ele tem que acostumar e criar o hábito também, que ele precisa pagar e que ele precisa, e ele sabe que ele precisa se organizar para aquele pagamento. Então, se você manda com 10 dias de antecedência, ele já sabe, já preciso me organizar, porque daqui a 10 dias vai vencer essa minha conta, eu já preciso me programar para ela, meu fluxo de caixa e tudo mais. E padronizar, né, padronização nas cobranças. Tenta mandar sempre com o mesmo título no e-mail, se for mandar no WhatsApp, sempre a mesma mensagem, sabe? Tenta deixar, coloca o nome da loja, ou da empresa, ou do que for, né? Se for um autônomo, o nome do serviço que está realizando, tenta padronizar e deixar isso aí com muita frequência. Isso é muito importante. E o que a gente sempre fala nessa frequência, assim, 10 dias antes do vencimento de uma cobrança, ok, é um período bom. 5 dias depois você envia uma nova, ok. Um dia antes e depois no dia do recebimento, né, no dia do vencimento. Se ele não pagou, aí você espera 2 dias, porque a gente não sabe, independente do meio de pagamento, às vezes ele tinha que fazer uma transferência, não deu tempo, vai fazer no outro dia, então dá 2 dias ali para ele, e aí depois você começa a enviar outros lembretes de novo. Agora eu estou lembrando porque você já está com uma cobrança em atraso, né? Os lembretes antes do vencimento são lembretes para lembrar, você tem uma cobrança ainda, você tem aí, um lembrete de cobrança que daqui 10 dias você vai vencer isso. Mas depois de 2 dias você começa a mandar lembrando que ele já está em atraso. Então, na questão de execução, a gente tem bastante itens aqui, se a gente for falar disso, mas os principais, assim, para organizar e deixar de forma bem simples uma cobrança bem efetiva, seriam esses 4 passos, né? Então, facilitar aí os meios de pagamento, a gente fala dos métodos, né? Tentar algum incentivo, criar uma régua aí de relacionamento, não gosto de falar muito de cobrança, mas uma régua de relacionamento, e ter uma frequência, sabe? Padronizar e ter sempre uma frequência. Terceiro passo, muito importante, e ninguém faz, assim, eu acho que eu vi poucas pessoas a entender que o contas a receber precisa de uma análise. O pessoal normalmente faz análise de vendas, né, faz análise geral da empresa, mas nunca faz uma análise dos recebíveis. Quando faz uma análise mais global, assim, do fluxo de caixa, mas não faz uma análise dos recebíveis. Então, o primeiro passo da avaliação, assim, dos recebíveis é analisar como está o seu negócio, né? Então, assim, no quesito, e aí quando fala de analisar como está o seu negócio, não é um negócio geral, assim, é olhar para dentro dos recebíveis mesmo. Olhar assim, como é que tá meus recebíveis? Então, quanto eu tenho ali para receber, quantas pessoas me pagaram, quantas deixaram de me pagar, mês passado foi igual a esse mês, as mesmas pessoas deixaram de me pagar naquele mês, não foi, foi tipo, eu consigo, com esse dinheiro que eu tenho a receber, ele vai te trazer muito do tipo, eu consigo fazer um novo investimento, porque o pessoal de vendas está me pedindo que eu preciso fazer, sei lá, investimento em marketing, eu consigo fazer isso com base nos meus recebíveis, mas eu sei o quanto eu tenho para aqui, se eu só olhar só quanto eu tenho a receber, digamos que eu tenho lá R$1.000 para receber, mas eu não fizer uma gestão e uma análise de como vem vindo esse meu fluxo de recebimento, né, então do tipo, o mês passado a minha inadimplência subiu, foi referente a alguma coisa, foi algo muito específico, não foi? Então isso é muito importante analisar, da mesma forma que a gente analisa o comercial, né, a gente analisa a venda, é muito importante analisar efetivamente o recebível, assim. Dentro dessa avaliação, nós conseguimos extrair o perfil ideal do meu cliente. Então, imagina que se a gente tem uma organização, voltando lá naquele tópico atrás, se a gente tem uma organização,
A gente tem uma ferramenta onde a gente coloque os dados ali, e é muito importante quando a gente vai colocar os dados, quando a gente vai receber, a gente também colocar o dia que a gente recebeu. Então o pessoal simplesmente recebe, eu tinha para pagar dia 10, o cliente me pagou dia 11, me pagou, eu vou lá e dou baixa no pagamento, e não se atenta para a data que ele pagou, e não separa também, um outro detalhe, não separa o valor efetivo que era a cobrança e valor de juros e multas. Isso é muito importante, porque isso aí te traz muito, na hora que você for analisar o seu negócio agora, e na hora que for analisar o perfil ideal do cliente. Porque às vezes o perfil daquele cliente, você vai começar a olhar e falar, não, mas esse cliente, ele sempre me paga, mas sempre me paga com 5 dias de atraso. Ou ele sempre me paga e ele pede para não pagar os juros. Ou esse cliente, toda vez que ele compra um produto X do valor X, ou um serviço X, que é o valor ticket médio desse serviço é X, ele sempre tende a atrasar. Quando ele compra um ticket médio menor, ele sempre pagou em dia. Então isso começa a te trazer, se você tem dados e você começa a fazer essa avaliação, você consegue também melhorar depois a sua venda, a sua nova venda para esse cliente, porque a gente não quer que o cliente compre muito e não pague, né? A gente quer que ele compre sempre e pague sempre. Então é o ciclo, né? Então se ele pagou certinho, depois você vai fazer uma nova venda para ele e você vai acompanhando ele. Então é muito importante a gente analisar o recebível, porque ele traz muito do perfil ideal desse cliente. Dentro disso, você vai conseguir também analisar qual é o plano ou serviço que tem a maior ou a menor inadimplência. Então, digamos assim, a gente já viu casos de clientes nossos que trabalham com serviço, né? Então, empresas que trabalham com serviço e têm planos, e aí eles falam, nossa, mas eu vendo muito esse plano. Só que o índice de inadimplência é tão grande que o perfil ideal para aquele plano, ele está errando no perfil do cliente para aquele plano. E aí ele fala assim, mas o meu plano B ele é um valor um pouco menor e eu não tenho inadimplência. Então não é melhor eu intensificar minha venda no plano B, porque eu achei o perfil ideal de cliente para aquele plano B, ou para aquele tipo de produto ou serviço, porque ele tem uma inadimplência menor. E muitas vezes a pessoa não olha, não faz esse tipo de avaliação no recebível, porque é o recebível que vai te trazer essas informações. Se aquele plano, legal, porque se você olhar comercialmente, não, eu vendo muito esse plano, tá, mas você, na mesma proporção que você vende, você também recebe. E mais ainda, quando você recebe, esse recebimento, ele é um recebimento saudável, ou você tem muito desgaste com o cliente para receber, e você tem muita inadimplência com esse cliente, quando esse cliente, e aí você vai para ele atrasa, depois ele não volta, você acaba perdendo o cliente. Então, assim, analisar o recebível e analisar ali naquele produto ou serviço como é o comportamento do recebível é muito importante, porque ele traz muita informação que às vezes a gente passa, deixa desapercebido e a gente não dá muito valor, assim. E por final, analisar a inadimplência geral, né? A gente sempre faz uma análise assim, bom, minha maior concentração de recebimento era no dia 10 ali, por exemplo. Como foi o dia 10 do mês passado? Mas esse mês eu tive mais atraso. Tá, mas se você fizer uma análise, tiver uma boa gestão, você vai ver que o dia 10 do mês passado ele caiu num domingo, ou num sábado, será que não foi por isso que você teve atraso esse mês? Será que não é importante analisar, tipo, os últimos 3 meses, qual foi o índice de inadimplência geral da empresa, qual foi inclusive inadimplência por método de pagamento. Às vezes, por exemplo, tem clientes que têm muita inadimplência quando o cliente ele é um pagamento recorrente, ele precisa cobrar no cartão, por exemplo, que aí hoje o cliente tem o saldo no cartão, né? Mas o mês que vem ele não tem o limite, ele já se comprometeu, porque ele, sei lá, comprou uma geladeira e comprometeu o limite dele, e ele esqueceu que ele precisa de pagar todo mês, e ele colocou lá o método do cartão. É natural que quando for chegar no próximo mês, você vai ter uma inadimplência. Você fala, mas poxa, mas o cartão não é tão seguro, o cartão passou. Não, porque ele é recorrente, vai chegar naquele mês, ele não vai ter limite, ele vai voltar. Então, será que para esse tipo de serviço, ou para esse tipo de plano, ou para esse tipo de produto, não é melhor um outro método de pagamento? Não é melhor uma transferência? Não é melhor um boleto bancário? Porque se encaixa mais. Então, fazer essa análise e começar a quebrar esses números entre o perfil ideal do cliente, qual que é o método melhor de inadimplência e tudo mais, isso é muito importante. Então, são esses 4 tópicos que a gente tem em relação à avaliação. E eles andam, que a gente chama do ciclo da cobrança, eles são realmente um ciclo que ele se retroalimenta, né? Então, a gente começa na organização, se você tem uma boa organização, quando você vai para a cobrança e recebimento, você tende a diminuir muito a sua inadimplência, tende a melhorar muito o seu recebimento. E depois você faz uma leitura, uma avaliação, e aí você volta e faz uma reorganização. Então, por exemplo, digamos que você fez uma avaliação e você viu que naquele plano específico lá, você
tem uma inadimplência muito alta. Então, peraí, eu vou me reorganizar e eu vou começar a focar no plano que eu tenho uma inadimplência menor. Ou, digamos que a data que você tinha, lá na sua organização, você tinha planejado a data do dia 5, 15 e 25, não está confortável. Às vezes, seu cliente, ele precisa, e você começa a ver que a sua base de clientes, ela começa a atrasar e aquelas datas não é legal. Então, você reorganiza, vai para a cobrança de novo, avalia. Então, ele meio que é um ciclo que a gente chama de ciclo da cobrança, que ele meio que se retroalimenta. Ele vai e você não pode, organizei, deixa aí e vai ficar dessa forma para sempre. Não, você tem que passar pela cobrança, extrair dados dessa cobrança, avaliar, voltar a reorganizar. Cobrou de novo, avalia. É muito importante em alguns casos que às vezes o pessoal, aquele meu cliente, ele atrasa. E aí, quando você começa a ver, assim, na avaliação, você começa a ver que aquele cliente, ele sempre atrasa 5 dias, por exemplo. E aí você começa a entrar num desgaste com ele de cobrança e fica ruim para você, porque, assim, o pessoal normalmente só olha o cliente que atrasou, só que, assim, o cliente que atrasou, às vezes, não está confortável para ele aquela data. Se você tem uma boa organização e você tem uma boa gestão ali, você faz essa avaliação, você começa a notar que esse cliente sempre está pagando com 5 dias, 6 dias de atraso, será que não é a hora de conversar com ele e falar, peraí, eu tô vendo que você sempre paga com 5 dias de atraso, tá confortável essa data para você? Você não quer que eu jogue com 5 dias para frente? E aí é muito importante isso, porque assim, o seu fluxo de caixa também é ruim, porque às vezes a pessoa fala, mas é culpa do cliente, ele só atrasa. Mas é ruim para você também, porque se ele não paga, você fez compromisso com esse dinheiro também 5 dias antes, você também vai ter que pagar um fornecedor e você ou vai ter que pagar atrasado, né? Ou você vai ter que arcar com juros do seu fornecedor, que nem sempre você cobra do seu cliente. Às vezes é um cliente ali que atrasou e você tem um bom relacionamento com ele, e tem casos que você fala, poxa, não vou cobrar essa multa ou esse juro desse cliente, mas você pagou para o seu fornecedor sem você saber. Por conta de quê? Porque você não fez uma boa avaliação, não teve uma boa organização e só olhou ali que naquele dia 10 você tinha R$ 100 para receber. Olhar só ali que eu tenho R$ 100 para receber do cliente, do Paulo, R$ 100 dia 10, isso aí é muito superficial para você ter uma gestão e uma boa gestão de uma cobrança. Então, a gente fala que o ciclo da cobrança, ele se dá desde a organização da cobrança e uma boa avaliação. Tá? De forma bem rápida, e nosso tempo é bem curto, assim, para a gente explorar bastante esse tema, mas de forma bem simples, assim, um checklist para você, em 3 passos aí, para você conseguir melhorar e reduzir um pouco a sua inadimplência. Vou deixar uma dica para vocês, assim, lá no nosso blog, a gente tem lá o Empreendendo e Aprendendo, a gente tem bastante conteúdo gratuito lá sobre recebimentos, se vocês quiserem depois dar uma passadinha lá também para olhar e consumir conteúdo, a gente tem bastante dicas de recibos, tem bastante coisa, fiquem à vontade e muito obrigado. Paulo, obrigado, conteúdo muito interessante. Tem muita pergunta aqui, o pessoal está bem ativo, né? Realmente é um tema que importa para todas as empresas, independente do tamanho, né? Eu vou começar aqui com a Vera Ferreira. Ela pergunta: qual é a melhor forma de receber dos meus clientes, boleto ou cartão? É uma pergunta, bem difícil assim de responder essa pergunta, né? Porque depende muito do perfil do cliente e depende muito do perfil do negócio também. Eu sempre falo assim, tem que fazer uma análise. Então, quando você vai, lembra assim, cartão, ele cobra uma porcentagem de acordo da venda. Então, você tem que olhar lá, fazer uma análise. Bom, eu pago X% por cada venda. Se o meu ticket for muito alto, a venda for muito alta, e for um serviço, por exemplo, e for um serviço de forma recorrente, ok, é melhor você ir para boleto, por exemplo, que você paga um valor fixo. E você é um serviço recorrente, você tem que prestar ele novamente, o cliente vai ter que voltar e você vai ter que prestar e você não tem tanta inadimplência. Se ele é um produto e você usa uma matéria-prima ou é um produto que você compra e revende, aí vai dar análise, né? Tem análise que você não consegue extrair uma análise do cliente, você não está tão confortável, aí por isso que vem a organização. Se você não tem histórico desse cliente com você, vai para o boleto, vai para o cartão, vai para o cartão, porque o cartão, o emissor vai te garantir o pagamento. O boleto já não. Mas se você tem um histórico, você está confortável, e aquele cliente é um bom pagador, já tem um histórico com você, vai para o boleto porque você reduz. Você não precisa pagar um percentual daquilo que você está vendendo. Você vai pagar uma taxa fixa. Então, eu aconselho assim, tenha tudo. E aí você tem que partir para uma boa análise, e análise nem sempre é só o que você vende, é sim também para quem você vende. É isso aí. Outra pergunta. Meus clientes sempre me pagaram por transferência bancária,
mas estamos crescendo e não estou mais conseguindo gerenciar esses pagamentos. O que posso fazer? É a pergunta da Ivete Carrara. Tá. Nesse caso, como o seu cliente já é um cliente que você já tem um histórico, eles sempre pagaram e você não, Ivete, você não falou que você teve problema de pagamento, então se eles sempre pagaram, eles são clientes que pagam em dia para você, o boleto é um caminho legal, né? Um boleto é um caminho porque você consegue fazer uma gestão, você consegue automatizar o envio, você consegue automatizar essa conciliação, de forma bem rápida e até programar todos os boletos aí para pagar, para emitir isso aí todos os meses. É um caminho bacana. A gente está vindo aí também o Pix, a gente não sabe como é que vai ser, como é que vai comportar as soluções para o Pix, mas pode ser também um bom caso para você depois se conseguir automatizar, né? A gente sempre sabe que o boleto ele é fácil de você conciliar, então quando o seu cliente pagou um boleto, você consegue saber quem foi que pagou. Quando é uma transferência, você tem que pedir recibo, aí você tem que fazer a conciliação manual. Se é um cliente que pagou o mesmo valor, você tem coincidentemente tem o mesmo valor na mesma data, você tem que, poxa, não sei qual cliente que me pagou, se foi o cliente A ou se foi o B, aí tem aquela situação chata do tipo, cliente, caiu aqui, né? Foi você? Aí o cara fala, poxa, não foi, então foi o outro, sabe? Fica aquele negócio meio não é tão formal, né? E você formalizar uma cobrança é sempre importante, isso traz um pouco mais de profissionalismo e respeito, assim, na cobrança. Acredito que tem algumas ferramentas que também estão trabalhando com link de pagamento que ajudam nesse processo. Né? Através do link de pagamento, a pessoa pode pagar, inclusive, por transferência bancária, e no seu aplicativo você vai conseguir identificar. Né? Eu acho que é realmente importante tomar cuidado, porque quando você cresce em escala, fica praticamente impossível de você consultar o seu extrato e bater todos os pagamentos todos os dias, né? E aí, complementando aqui a sua resposta para a Ivete, né, já que você sugeriu aí para a Ivete utilizar o boleto para esses clientes que pagavam via transferência, o Fred Antunes pergunta, meus clientes estão me pedindo para fazer o pagamento por boleto, mas eu não sei como colocar em prática. Por onde eu devo começar? Tá. Bom, é uma pergunta que não tem como eu não falar para ele começar pesquisando no blog da Cobre Fácil, né? Mas assim, tem muitas ferramentas, Freds, hoje disponível no mercado de forma bem simples, assim, para você começar, independente do tamanho, você começar emitindo um boleto e você aprendendo e sentindo, ver se isso vai se adequar para o seu negócio. Mas tem muitas ferramentas. Eu indicaria para você, assim, tem muito conteúdo na internet, né, você pode, até o próprio blog do Terra tem bastante conteúdo, a gente já fez bastante conteúdo juntos, assim, então, assim, tem muitos conteúdos, a gente tem conteúdo lá também, mas eu acho que tem bastante ferramentas, se você der uma pesquisadinha, você vai encontrar bastante coisa. Tem o banco também, né, o banco tradicional Elite, boleto, mas acredito que passa a ser um pouco mais burocrático, assim, para você iniciar. Eu acho que para você fazer um teste, tem bastante soluções online aí que você pode procurar e se adequar, assim, vai te atender bem. Legal. E aí o Murilo, ele já vai mais à frente, né? Ou seja, eu vendi por boleto, o cliente não pagou. Como que eu posso fazer o protesto de um boleto? Tá. Aí vem aquela questão primeira lá que eu falei, Murilo, né? Murilo. Murilo, vem aquela primeira questão que eu falei, que tudo parte da organização. Muita gente deixa para pedir os dados ou deixa para pegar algum documento só depois que acontece. Você fala, poxa, não, mas esse cliente não vai dar problema, ele sempre me pagou, e depois, lá na frente, tem a inadimplência. O boleto, por si só, ele é um documento não protestável, tá? Então, por exemplo, se você fala, mas o banco, ele protesta, ele envia a solicitação de protesto, vai para cartório, isso é protestado, mas a lei fala que você tem que ter um documento que comprove aquela transação. Os documentos aceitos, ou ele é um contrato, ou ele é uma nota promissória, ou ele é uma nota fiscal, tá? E isso tem que, então, parte no início ali, da organização. Um outro fato para você protestar também é você ir direto num cartório local. Hoje, os cartórios, a gente está no Brasil, tem uma regra de cada estado tem a sua regra para cada cartório, então tem cartório que protege de um jeito, tem cartório que protege de outro, tem alguns protestos que já são online, a gente já consegue fazer alguns protestos online, mas essa regra vai muito de cartório para cartório. Base por base você leva o documento que comprove aquela transação, ou venda ou serviço, pode ser contrato, nota promissória e tudo mais, atrelado ao meio de pagamento, que pode ser o boleto.
Por regra, o único método de pagamento que ele é protestável direto, ele é o cheque. O cheque, se você levar só o cheque, você consegue protestar. Mas quando ele é no boleto, você tem que ter esses outros documentos juntos. Legal. E agora, você comentou, Paulo, sobre o Pix, né? É um tema que está em alta na mídia, os bancos e os aplicativos estão incentivando as pessoas a se cadastrar as chaves no Pix. E eu acho que é tudo muito novo, a gente precisa entender como vai funcionar ainda, mas o Fabrício Venturini, ele já pergunta se é interessante que ele receba o pagamento dos clientes dele pelo Pix. Sim, sim. Eu sempre sou Fabrício, daquela opinião assim, lá no primeiro tópico que eu coloquei facilite os métodos de pagamento, facilite os meios. Quanto maior o seu número de métodos de recebimento, maior a chance de você receber. Então, assim, imagine que um cliente chega no seu estabelecimento, ou para você, né, se for um prestador de serviço, alguma coisa assim, eu vou pagar, mas eu quero pagar com Pix. Você fala, mas não recebo com Pix. Pô, você já perdeu. Aí ele vai falar, mas então emite um boleto. Poxa, aí você vai ter que ir lá, emitir um boleto, mandar para ele e ele vai ter que pagar. Ou, faz uma transferência, vai ter que esperar para ele fazer a transferência. Então, assim, sempre tenha o maior número de métodos de pagamento possível e ofereça, né? Então, assim, Pix é algo que já está liberado, já está começando a cadastrar a chave, a gente ainda não sabe como é que vai ficar a precificação, a única coisa que o Banco Central determinou é que pessoa física para pessoa física não tem cobrança, mas para a empresa pode ser que tenha uma taxa e isso vai ficar muito de acordo com cada instituição. Então, o banco vai determinar, tem banco que já está determinando uma taxa, tem banco que não está determinando taxa, mas é sempre importante, o Pix, você não vai ter custo nenhum para receber o Pix, então, assim, a não ser que você for um CNPJ e o seu banco for cobrar isso, mas para você aderir ao Pix não tem custo, então, no mínimo, adere ao Pix, crie sua chave e deixa disponível, né? E aí, conforme for acontecendo, é tudo muito novo ainda, a gente não sabe ainda efetivamente quanto que vai ser o custo de cada instituição, mas quando for, você pelo menos já está disponível ali para receber. Eu aconselho já criar a chave e já deixar pronto. Super interessante, sim. É isso aí. Rafael Nunes, ele colocou a cobrança por cartão na empresa dele, mas ele está pagando quase 4% de taxa para a operadora. Ele acha alto e quer saber se tem algo mais barato que isso e o que você sugere, Paulo? Tá, eu sugiro primeiro ele ir para a questão da avaliação, né? Olhar efetivamente o que é essa taxa, porque muitas vezes, e acontece muito, às vezes a adquirente, né, a empresa que está processando esse pagamento, ela dá a taxa ali administrativa, eu tô passando ali, 1 ponto alguma coisa, 2 pontos alguma coisa, mas aí tem a taxa de antecipação. E às vezes, a taxa maior está na antecipação, e às vezes a pessoa olha só a taxa de transação, né? Sendo que se às vezes ela fosse uma empresa que a taxa de transação fosse um pouquinho maior, mas a taxa de antecipação é menor, e aí vai para uma avaliação, Rafael, você tem que olhar, você antecipa 100% da sua carteira, tudo que você recebe, você já recebe no próximo dia, né, que é aquele antecipado automático? Não, eu antecipo só uma parte, tá? Essa parte, quantos por cento é dessa parte? Por exemplo, qual que é as taxas que você... Quebrar isso em bandeira também, tem muito disso, viu, Rafael? Se você, por exemplo, receber Mastercard, às vezes aquela empresa que está recebendo cobra uma taxa X da Master, cobra uma taxa X de uma outra bandeira, e aí você tá num bolo lá e você tá achando que tá pagando uma taxa, na verdade, efetivamente, você vai estar pagando, às vezes, até mais do que 4%, né, quando você for olhar a taxa efetiva. Então, o primeiro ponto analisa todos esses recebimentos, tenta quebrar ao máximo as taxas, o que é taxa de transação e o que é taxa de antecipação, se caso você antecipar. Não sei se ele está falando aí de antecipação, mas existem muitas ofertas no mercado também, e aí não tem um jeito de dar conselho, a não ser procure outra empresa e tenta fazer comparativo, né? Tenta, naquela que você já tem, se tem um volume bacana de transação, tenta voltar num relacionamento e conversar. Essas taxas oscilam muito no mercado, tá? Então, acho que é sempre importante estar de olho nela, por isso que eu falo que o ciclo da cobrança sempre tem a questão da avaliação. Por mais que você tenha uma taxa boa hoje, mês que vem, às vezes a operadora sobe e você não viu, e então sempre está fazendo essa avaliação e sempre voltando, e sempre fazendo essa negociação. É isso aí. Agora, a Priscila comenta que ela tem dificuldade de cobrar juros. Ela chegou a tentar cobrar juros, mas o cliente reclamou. E hoje ela aceita pagamentos atrasados pelo mesmo valor. Ela questiona se existe alguma maneira de cobrar e não constranger o cliente. Tá.
Aí, Priscila, e aí, Emerson, eu vou pedir a licença de falar um pouquinho da gente, assim, mas como modelo, tá? Priscila, a gente tem bastante casos desses, como o seu, assim, e o que a gente sempre indica é use uma ferramenta externa para fazer essa cobrança. E aí você consegue automatizar isso, e aí você vai passar para o seu cliente que a partir daquele momento as cobranças são feitas via uma plataforma, via uma solução, e você não consegue mais tirar esses juros. Esses juros ele já vai incluso e é de forma automática. Então, acho que nesse quesito é uma forma que a gente achou e uma forma que os clientes nossos acharam de não quebrar o relacionamento com o cliente, sabe? Não chegar e falar assim, mas eu não consigo cobrar juros. Isso tem bastante, mas eu acho que isso também é um pouco questão de hábito. A partir da hora que você começa a educar esse cliente, começa a mostrar para ele que, todo dia eu te envio a cobrança, todo dia do vencimento. Se é um cliente que todo mês está fazendo isso, e você faz uma avaliação que ele todo mês está fazendo, está tendo esse atraso, será que não é um desconforto dele? Será que não é você readequar com ele e falar, eu vou readequar a data para você, mas eu não consigo mais não cobrar juros, e eu acho que isso vai de duas formas, você formalizar um pouco mais, eu não sei como é que você faz hoje a cobrança, mas formalizar um pouco mais, e criar esse relacionamento com ele para ver se realmente ele não está pagando porque está desconfortável a data, às vezes é a data que está desconfortável para ele. Certo. E pensar nesse processo de automação, né, Paulo? Isso é importante para o MEI, né? Ele realmente é o que vende, é o que embala, é o que cobra, e esse processo de automação, assim como a gente tem na Cobre Fácil, ajuda muito no dia a dia, né, nesse processo de cobrança dos clientes. A gente tem muita pergunta aqui, né, mas infelizmente a gente está com o horário reduzido, né? A gente tem uma palestra na sequência com o head de vendas da PayPal do Brasil. Bacana. A gente precisa se preparar, mas vou também reforçar o convite do Paulo, né, para que as pessoas acessem o blog da Cobre Fácil, acessem o blog do Terra Empresas. A gente preparou uma série de materiais em conjunto, tem muita coisa lá para vocês consultarem. Então, procurem lá no buscador que vocês vão achar a gente, tá? Por hoje, Paulo, eu gostaria de agradecer a sua presença, realmente um conteúdo muito interessante para os empreendedores, e abro aqui para suas considerações finais. Tá bom, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer fazer qualquer tipo de material com vocês, né? A gente já fez materiais lá no blog, a gente já fez vários tipos de conteúdo junto, e eu acho que é sempre um prazer, assim, e ainda mais quando a gente ajuda de alguma forma o pequeno negócio, ajuda a ele melhorar de alguma forma, se uma ponta ali já serviu para alguém e resolveu a dor de alguém, para a gente é muito importante isso. E eu só tenho a agradecer e conte com a gente sempre. Muito obrigado mesmo.